Bom dia a todos, feliz sábado. Um feliz sábado aos amigos aqui presentes, aos queridos, alguns que há um tempo eu não vejo. Minha saudação a vocês também. É uma alegria estar aqui nessa manhã para compartilharmos um pouco de uma reflexão da Palavra de Deus. Obrigado pelo convite. E antes de subir, eu estava ali conversando com o Maurício, e o Maurício falou assim, vai lá e se apresenta, né? Uma tarefa não muito fácil. Mas eu gostaria de dizer, me apresentando, meu nome é Marcos Otávio, sou membro lá da comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia São Dimas, mas eu sou filho, eu sou irmão, eu sou tio, sou amigo, sou namorado, sou estudante, sou professor, mas eu sou um servo também. Que nessa manhã nós possamos, ao compartilharmos da palavra e da reflexão bíblica, compartilharmos de um pão que nos alimenta e que nos sacia. Eu gostaria de convidá-los nessa manhã a abrirmos o texto bíblico no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 20, os versos 30 e 31. Evangelho de João, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 20, os versos 30 e 31. E antes de nós lermos, gostaria de convidá-los para uma breve prece. Oremos. Nosso Deus, amado Pai querido, nós convidamos agora o Teu Santo Espírito, que Ele seja o nosso professor, que Ele sopre nas nossas mentes e grave nos nossos corações a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E o texto bíblico diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, sinais são milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O título da mensagem dessa manhã é o Logos e a Palavra. A professora Thaís ficou bastante curiosa, né, com esse título. Mas nós vamos entender, e eu gostaria de destacar os pontos principais da reflexão dessa manhã para todos nós. Primeiro, nós vamos entender em que situação, em que contexto João ele para escrever esse evangelho, o evangelho que não é um evangelho sinótico, ele não se enquadra na mesma classificação que Mateus, Marcos e Lucas, que eles compartilham das mesmas ideias. João ele traz uma perspectiva diferente e nós vamos entender o objetivo o qual João para escrever sua epístola, seu evangelho. Segundo motivo, nós vamos entender de uma crise que a comunidade cristã estava vivendo no tempo em que ele parou para escrever. E terceiro, o que isso implica nas nossas vidas, no nosso dia, na nossa geração. Mas eu gostaria de destacar que uma coisa que poucos talvez saibam é que por detrás de cada livro bíblico existe uma história, existe uma situação, existe um contexto. E essa história, essa situação, nem sempre ela é evidente quando lermos os textos. Mas aqui é que entra o papel dos historiadores, dos teólogos, localizando no tempo e no espaço, restaurando o contexto, a situação em que esses livros foram escritos. E essa situação, agora, apresenta um momento histórico que, por sua vez, lança-nos uma luz. E lança uma luz enorme sobre o livro, ajudando-nos a compreendê-lo de forma muito mais ampla e profunda. E foi assim. O Evangelho de João ele foi escrito num momento muito único e particular da história da igreja cristã. Era um momento de crise para a igreja. A igreja ela estava sendo afetada por duas crises
uma externa e, ao mesmo tempo, uma interna. Quando João agora ele se assenta para escrever, ele tem em mente essa dupla crise, esse momento crítico, e ele escreve exatamente para ajudar aquela comunidade, aquela igreja, a enfrentar o momento que eles estavam vivendo. É por isso que ele diz no versículo 31, estes sinais, estes milagres, foram escritos para que creiais. O interessante é que a tradução aqui, ela empobrece um tanto o texto. Ela não traz o sentido literal que João ele estava querendo trazer. E o tempo verbal empregado para que creiais, ele é empregado na língua original de uma forma contínua. Ele sugere uma ação progressiva. Então, se nós pudéssemos traduzir, a melhor tradução seria: estes sinais, estes milagres foram registrados para que continueis crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Para que continueis crendo. Como eu disse, o momento era de crise e havia o risco de muitos abandonarem a sua fé. Mas qual que era a primeira crise que eles estavam enfrentando? Nós precisamos saber para entender por que João escreve essas palavras finais deste capítulo, mas partindo para o final do livro. Primeira crise, eu gostaria de começar falando da crise externa. A crise externa era a intolerância da parte do judaísmo. E não daria tempo para nós recapitularmos todos os pontos, mas eu gostaria de destacar que depois da destruição de Jerusalém no ano 70, a propósito, o livro de João ele foi escrito próximo do finalzinho do último século, aproximadamente anos 90, anos 100. Depois da destruição do templo, das cidades de Jerusalém, aqueles que viviam naquele tempo, o judaísmo, a grande sociedade religiosa da época, perdeu aquela pluralidade que ela possuía, aquelas diversas seitas, denominações que caracterizavam como os saduceus, os fariseus, os essênios, muitos outros. Mas apenas o grupo dos fariseus, propriamente dito, sobreviveu. Eles quiseram revelar, eles quiseram modelar, eles quiseram traduzir o judaísmo de acordo com a sua ideologia. E como eu disse, existiam grupos dentro do judaísmo, propriamente dito, os fariseus, os saduceus e essênios, e cada um tinha um viés teológico, cada um tinha uma perspectiva. Mas agora, depois da destruição, permanece os fariseus. E os fariseus eles tinham uma compreensão também teológica. E agora eles querem afirmar a sua visão religiosa, como os demais grupos se desapareceram ou praticamente insignificantes. Eles agora, os fariseus, se tornam intolerantes para aqueles que não concordassem com eles e com a sua linha teológica. Os fariseus eles criaram em sua liturgia para identificar aqueles que eles denominavam os menins ou os hereges. Na sua liturgia, os fariseus eles recitavam, eles faziam questão de todos os sábados nas sinagogas. Eles recitavam 18 bênçãos. Mas uma dessas bênçãos ela foi reformulada para atacar os menins, os hereges. Essa, a bênção de número 12, poderia chamar a maldição de número 12, chamada de Mikart Hamirim, mencionava que os menins, os hereges, e também especificamente um grupo, os notzirins, os nazireus, os nazirenos, os cristãos, que ainda frequentavam as sinagogas, e até aquele momento seria impossível os cristãos frequentarem as sinagogas. Começaram a ser expulsos.
Existem relatos que eles sofreram perseguições, torturas, foram apedrejados e até mortos. Tudo pela intolerância farisaica. Acontece que a sua fé em Jesus como Messias e a ressurreição era o que incomodava demais os fariseus. E nesse contexto é que João, ele escreve: para que continueis crendo. Quando estudamos este evangelho, conseguimos identificar muitos outros detalhes pertinentes a esse contexto histórico. Pergunta que eu faço: vale a pena ser cristão? Será que vale a pena ser cristão quando você é expulso da comunidade onde você compartilha de uma adoração ao Deus verdadeiro? Vale a pena ser cristão quando você sofre ataques, quando você é torturado, apedrejado? Será que vale a pena ser cristão? E isso permeava o pensamento daqueles primeiros cristãos. Mas como se isso não bastasse, como se isso não fosse o bastante, havia uma crise interna ameaçando aquela comunidade. E talvez essa crise interna fosse pior que a crise externa que eu acabei de falar. A crise interna era a iminente morte do apóstolo João. Quando Jesus chamou os discípulos, provavelmente ele, como mais novo, e nós conhecemos a história, João era o mais novo dos discípulos. Agora nós vemos João beirando a sua fase final de vida, aproximadamente seus 90 ou 100 anos de idade. Ao redor dos seus últimos queridos, ele para e pensa em escrever. Mas essa crise, ela nos demonstra que aquele que era o último dos discípulos, o último elo vivo entre Jesus e aquela geração de cristãos, a segunda geração, aquele que conhecera a Cristo, que tocara, que ouvira, que sentira, aquele que ouvira as suas pregações, este, o João, o último elo vivo. Agora, a sua morte, ela podia representar um problema para aquela comunidade. Mas por quê? E a resposta para essa pergunta encontra-se no capítulo 21. Lá tem um relato de uma aparição de Jesus aos discípulos, depois da sua ressurreição, junto ao mar de Tiberíades. Eu gostaria não de ler, nós não teríamos tempo para destacar todos os pontos, mas fazer um resumo do que acontece ali. Ali nós temos um relato da pesca, um milagre. Jesus, ele toma um desjejum com os discípulos. Ali fala que Jesus estava ali à beira da praia com eles, e quando eles avistam a Cristo, ele estava ali, e eles partilham de uma refeição. Jesus convida os discípulos para agora um passeio na praia. E neste momento, apresenta-se no capítulo 21 a restauração do ministério de Pedro. 3 vezes Pedro nega a Cristo e agora 3 vezes Jesus pergunta se ele o ama. Mas nos versículos 18 e 19, Jesus muda o tom da conversa e anuncia a morte de Pedro. Vamos ver? João capítulo 21, na mesma página. Nós vamos ver agora os versos 18 e 19. E ele diz: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. No verso 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. E aqui nós vemos uma expressão, estender as mãos, no verso 18. Uma expressão que na época do jugo romano, simbolizava a morte de cruz. E agora,
trazendo para nós, coloque-se ou tente se colocar no lugar de Pedro. Como você se sentiria? Nós não sabemos e nós não podemos imaginar como Pedro se sentiu. Jesus, ao restaurar o seu ministério, fala com que morte ele haveria de morrer. Mas no verso 20, a partir desse verso nós vemos a chave para entendermos ou começarmos a entender a iminente morte de João como crise. E o verso 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus o quê? Amava. Quem era este? O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Meus queridos, quem que era o discípulo o qual Jesus amava? O discípulo amado? A dica, quem que era? João. João era o discípulo amado e agora Pedro tem a restauração do seu ministério e agora ele olha Jesus com palavras duras, fala: você vai ter um grande ministério pela frente, mas você vai morrer crucificado. E como num relapse, ele olha e vê o discípulo amado. É interessante que as coisas elas começam a tomar forma no verso 21. Pedro quase que não consegue segurar o que estava sentindo, e ele com suas palavras diz: vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, vendo quem? Pedro, vendo a João, perguntou a Jesus: e quanto a este? Perceba, você percebe um sentimentozinho, um pequeno tom de inveja por parte de Pedro? E quanto a ele? E quanto ao seu amado? E quanto ao seu queridinho? Já que eu vou morrer crucificado, como é que vai ser o fim dele? Ele olha agora, ele projeta para João, o seu medo talvez, uma insatisfação, ainda em suas palavras. Meus queridos, nesse momento, note a resposta de Jesus no verso 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Só haviam 3 pessoas naquele lugar. E agora Jesus, na resposta de Jesus, é como se ele dissesse: olha, Pedro, não é da sua conta o que vai acontecer com João. Segue-me. João não morreria da mesma forma que Pedro. Mas, no verso 23, João, numa nota a respeito do que aconteceu e a respeito daquilo que Pedro coloca para Jesus, ele termina essa sessão dizendo, no verso 23, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, mas se eu quero, e aí ele fala, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O texto ele diz, se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Em outras palavras, criou-se um boato, uma fofoca ela foi levantada de que João, o discípulo amado, e agora, na visão de Pedro, o queridinho de Jesus, ele não morreria. Se tornou corrente entre aqueles presentes e isso foi se espalhando, se alastrando na comunidade religiosa. Mas o próprio João, ao explicar essa sessão, ele fala, mas, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Só haviam 3 pessoas naquela cena.
E nós já sabemos quem espalha o boato. Aquele que era impulsivo, que era bastante caloroso, que não se segurava nas situações e que muitas das vezes ele tirava uma interpretação, um símbolo de uma pessoa proativa, mas ele também às vezes se equivocava quando ele se adiantava nas suas interpretações. Pedro. Mas João acrescentou essa nota no verso 23. E o que João está fazendo agora aqui, meus queridos? João está preparando a igreja para a sua morte. E agora eu gostaria de destacar, ele estava dizendo, Jesus não disse que eu não morreria. Foi só apenas uma pergunta retórica para ensinar uma lição a Pedro, que a vida cristã de Pedro não dependia da vida cristã de João. Pedro, se eu tenho outros planos para você, ou se eu tenho outros planos para João, que te importa não é da sua conta. Quanto a ti, segue-me. Jesus não disse que ele não morreria, mas foi uma pergunta, e possivelmente Pedro espalhou a informação que Jesus lhe assegurara e que garantiu, João não morreria até que ele voltasse. Agora nos coloquemos no lugar daqueles membros, daquela comunidade, daquela igreja. Jesus, no capítulo 14 de João, em suas palavras, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, no capítulo 14, já havia assegurado à igreja de que Jesus voltaria. A volta de Jesus era uma realidade, era uma esperança em face da crise que eles viviam. Mas agora nos coloquemos no lugar deles. Jesus prometeu voltar, o tempo passava e ele não vinha. Um a um dos discípulos começaram a morrer. Começando por Tiago, o irmão de João. Um a um, menos João. Chegou o momento que o próprio Pedro morreu segundo a tradição de Roma, crucificado de cabeça para baixo. E menos João. João continuava vivo. Preso por diversas vezes, açoitado, espancado, exilado na ilha de Pátimos. Ele foi lançado, meus queridos, num caldeirão de óleo fervente e sobrevivera. E agora, como que eles começam a se sentir? O que eles começam a pensar? João não vai morrer. É fato. Aquilo que Pedro disseminou entre nós é uma verdade. Se tornou corrente este dito, até que Jesus viesse. O que significa que por mais que Jesus demorasse a vir, por mais que a promessa demorasse, João era a garantia que Jesus voltaria. Vocês estão entendendo? Mas João sabe que Jesus não quis dizer isso. Ele mesmo na sua nota, ele ressalta, ele sabe que não era isso que ia acontecer, mas ele também sabe que a sua hora estava chegando. E como que se fosse um balde de água fria, a sua morte abalaria a fé daqueles irmãos. E como se não bastasse o problema externo por parte do judaísmo, eles estariam tendo que encarar a morte do último discípulo de Jesus, o amado. Que eles acreditavam que não morreria até que Jesus viesse. Como o último elo vivo entre Jesus e aquela geração, a partir de sua morte, eles teriam que se virar sozinhos.
A morte de João representaria uma crise para a igreja. E é nesse momento que João escreve. E aqui eu gostaria de recapitular um outro episódio. No mesmo capítulo, capítulo 20, percebam que tudo se encaixa. Quando João ele senta para escrever, ele procura trazer na mente daqueles, de forma lógica, o problema, mas a solução do problema. No mesmo capítulo 20, dos versos 20 até o 29, ali conta a aparição de Jesus aos discípulos, na tarde da sua ressurreição. Mas Tomé ele não estava quando Jesus aparece pela primeira vez. Quando os discípulos chegam para Tomé e dizem: nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou. O que Tomé responde? Eu não acredito. Eu não acredito. Ele fala assim, se eu não vir, verso 25, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E agora nós paramos a leitura, como se esse fosse o momento clímax. Chega Jesus no verso 26, Jesus aparece pela segunda vez, passado 8 dias, verso 26. Estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando de portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E aqui, meus queridos, parece que é o clímax dessa passagem. Mas é no verso 29 que encontra a chave que João estava querendo despertar neles. Ele fala assim, disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem são estes? Quem são estes os que não viram e creram? Era a segunda geração. Era a geração para a qual João estava escrevendo. Ele era o último elo vivo, mas em breve ele morreria, e o que seria deles? Ao relatar a história de Tomé, João está preparando a igreja, e ele está passando para a igreja a verdade de que há uma bênção para a segunda geração, e apesar deles não terem visto nem tocado em Jesus, havia uma bênção. Bem-aventurados. Jesus não voltaria no período dos apóstolos, de modo que João precisava preparar a igreja para a sua morte. Ele tinha passado na ilha de Patmos, recebendo a revelação do Apocalipse, entendendo o que aconteceria nos finais da nossa história, e ele sabia que não seria naquele momento que Jesus voltaria, e que ele estava prestes a morrer, mas ele precisava preparar. E até agora, meus queridos, aquela igreja, aquela comunidade, ela se baseava, a fé, numa religião que haviam visto, tocado. Por quê? Mesmo não tendo Jesus, eles tinham a João como elo. João estava entre eles. Destaco uma coisa, queridos, é basear a nossa fé, é basear a nossa religião naquilo que vimos ou naquilo que tocamos. Outra coisa é vivermos pela fé. Aquela geração não tocara, não sentira, não ouvira como a primeira, mas não estava em nenhuma desvantagem. Era isso que Cristo estava explicando e era isso que João queria destacar. Nós pertencemos a qual geração? A segunda geração, a que não tocou, a que não ouviu, mas nós não estamos em desvantagem.
Mas Jesus nos diz: bem-aventurados. Há uma bênção para nós. O que vem logo depois dos versos 29 é exatamente o verso que lemos. Estes sinais, na verdade, fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais, ou para que continueis crendo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O interessante é que quando nós vemos os milagres de Jesus nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, praticamente todos foram realizados pelo toque de Jesus. Eu poderia destacar alguns. O leproso, Jesus toca, ele é curado. A sogra de Pedro, Jesus toca naquela mulher e ela é curada. A filha de Jairo, Jesus a toma pela mão e aquela menina volta à vida. No surdo, ele toca em seus ouvidos. No cego, ele toca nos seus olhos. Pedro, ele estava afundando no mar, e Jesus o toma pela mão, e aquele homem, ele volta a andar com Cristo sobre as águas. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos, ela toca nas orlas das vestes de Cristo, e ela é curada. O rapaz com o espírito imundo, e a lista ela poderia continuar. Quase todos os milagres relatados pelo toque de Jesus. O que os discípulos estavam querendo dizer? O que os evangelistas estavam querendo trazer? A presença de Cristo era necessária para que o milagre acontecesse. Mas João, meus queridos, relata só 7 milagres. Nos outros são dezenas, mas João seleciona 7. Dos mais extraordinários. Não precisaram de toque, e sim da palavra de Jesus. Em Caná da Galileia, Jesus diz: enchei as talhas, enchei as talhas de água, tirai-a e levai ao mestre-sala. O que eles têm? O melhor vinho da festa. Ao oficial cujo o filho estava morto, Jesus diz: vai, ele está curado. Ao paralítico no tanque de Betesda, Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ao cego em Jerusalém, vai, lava-te no tanque de Siloé. Lázaro está morto na sepultura. E Jesus, Lázaro, sai para fora. Todos os milagres, apenas 7. Milagres estes que foram realizados pela palavra de Jesus. A palavra é capaz de produzir a fé. É interessante que João, ao começar o evangelho, ele fala: o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele traz a ação criadora de Deus, a palavra, o Logos. Na pessoa de Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Acontece que para aquela geração eles tinham o Logos vivo, encarnado. Mas para a segunda geração, que agora não teria mais a Cristo, não teria mais a João, eles só tinham a garantia, o discurso falado de uma fé em Cristo. A palavra, queridos, ela é capaz de produzir a fé, não pela presença ou pelo milagre. Não são o milagre nem a presença que produzem a fé. Eles impulsionam, eles corroboram, mas não são eles. Não é pelo toque, não é por êxtases, não é pela emoção. E teria sido muito bom, teria sido extraordinário. E nós somos a geração daqueles que não tocaram a Cristo, daqueles que não viram. Seria maravilhoso, irmãos, se nós tivéssemos a pessoa de Cristo, andássemos com Ele fisicamente,
como eles viveram e como eles sentiram. Mas a palavra é tão importante quanto a presença. E João ele termina dizendo: estes, porém, foram registrados para que continueis crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Pergunta que eu quero fazer. 11h56 da manhã de sábado, um dia tão feliz e agradável. Gostaria de trazer para as nossas mentes e para o nosso coração nessa manhã. Você quer ter fé? Você quer ter força espiritual? Você tem a palavra. Estes sinais foram escritos para que continueis crendo, e que crendo tenhais vida em seu nome. Nós não temos a pessoa de Cristo fisicamente como eles tiveram. Mas todas as vezes que nós pegamos essa palavra, nós abrimos, ela é fonte de vida, e ela é capaz de, quando nós nos conectamos com o alto, o Espírito Santo, e no livro O Nisto Cremos diz que é o Espírito Santo que traz a pessoa de Cristo até nós. É quando nós abrimos essa palavra que foi inspirada, que sobreviveu em séculos, sobreviveu a ataques, a perseguições. É essa palavra que nos produz fé, é essa palavra que tem poder. É quando nós nos alimentamos dela. É por isso que Cristo, em suas palavras, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que esse possa ser o meu desejo, o seu desejo, que continuemos, nos alimentamos da palavra que sai da boca de Cristo, Ele que é a palavra, e que nós possamos continuar crendo que há vida em seu nome. Vamos nos colocar de pé, elevarmos uma prece ao nosso Deus e sairmos aqui felizes, crentes, de que nós nos alimentamos da palavra. Nosso Pai querido que estás nos céus, lá na criação foi pelo poder da Tua palavra que tudo foi criado. Foi na pessoa de Cristo que personificou a palavra de Deus. E foi através da Tua revelação, a inspiração dada por Deus, por intermédio do Espírito Santo nos profetas, que nós recebemos a garantia de uma vida eterna. Muito daquilo que foi escrito a Deus já se cumpriu. E nós vivemos agora os momentos finais dessa terra, os momentos finais deste mundo, quando o relógio deste mundo está para dar a meia-noite. Nós queremos, ó Deus, nos alimentarmos mais da Tua palavra. É a Tua palavra que nos traz a pessoa de Cristo. É a Tua palavra que faz com que nós tenhamos fé. É a Tua palavra que nos impulsiona para a pregação do Evangelho. É quando essa palavra for pregada a toda geração que o Senhor voltará. Dá-nos a esperança, dá-nos a fé e dá-nos a motivação, a necessidade. Coloca no nosso coração o desejo de, mesmo que quando nós não quisermos, buscarmos na Tua palavra a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que com o perdão dos nossos pecados, possamos olhar para o alto, levantar as nossas cabeças, e que por meio dessa palavra, que tanto estudamos, que tanto aguardamos, e que tanto esperamos, enxergar que a nossa redenção se aproxima, e que eis um noivo que vem para nos buscar, e para nos levar, e vivermos com Ele eternamente, e que pelo poder de Sua palavra, vivemos em harmonia com o céu, vivemos em harmonia com o Pai. Esconda essa palavra no nosso coração, ó Deus, para que não pequemos contra Ti e que estejamos prontos,
possamos estar prontos para que quando o Senhor vier, possamos entrar no teu reino, para a honra e glória do nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém.